Hoje nós estamos aqui para mais uma live com o Clóvis De Vivo, do canal Food Service Brasil, para tratar de um novo tema, que é sobre desperdícios, que se você não cuidar dele nos processos em alimentação, no food service, ele esvazia o seu bolso. Mas nós já conversamos em lives anteriores, o Clóvis já se apresentou, mas eu quero que o Clóvis fale mais um pouquinho sobre si. Conta para nós aí, Clóvis. Ok, bom, mais uma vez, Silê, obrigado pelo convite. É muito bom, sempre é bom estar falando com você, estar interagindo aí com o pessoal do segmento, trocando experiência, como você mesmo fala, né? Desse ecossistema de food service. Bom, eu sou um consultor de food service, atuando exclusivamente no segmento há cerca de 7 anos, com um viés e foco em restaurantes corporativos, né? Em concessionárias de refeições coletivas. A gente trabalha, né, a nossa consultoria busca identificar as oportunidades de melhoria de produtividade e boas práticas dentro dos restaurantes, e até o momento estamos tendo bastante sucesso nesse processo, e claro, sempre contando com parceiros, né? E agora uma nova parceira, né, recente, não de 7 anos, mas de alguns meses, e para agregar aí, sempre está agregando para o cliente. Isso é muito importante, que soma. Um supra a expertise que o outro não tem. Isso é bem importante, né? Mas, bora lá. A gente conversou na live anterior sobre a importância das novas tecnologias, dos equipamentos, das inovações em sistemas, das inovações em aplicativos, né? Mas, para agregar um benefício a toda essa tecnologia, nós precisamos trabalhar os processos internos. Trabalhar, medir, reorganizar, né? E desses processos que nós vamos falar hoje, são todos os desperdícios que ocorrem nesse processo da produção de alimentos. Eu me lembro que numa live você falou sobre vários tipos de desperdícios que existem. Você falou uns 8 tipos de desperdício. Eu falei, peraí, vamos falar sobre esses desperdícios, que é muito importante para o serviço de alimentação. Então, Clóvis, eu peço para te citar essa lista de desperdícios e depois nós vamos conversar sobre cada um deles. Ok. Só para antes de falar dos 8, é bom a gente explicar o porquê dos 8, né? A nossa consultoria, quando a gente procura identificar as oportunidades nos restaurantes, a gente trabalha com os conceitos do Lean Manufacturing, né? O que é o Lean Manufacturing? Produção contínua, enxuta e sem desperdício, né? E o porquê que a gente tem que eliminar os desperdícios? Primeiro, para aumentar a produtividade. Como nós já falamos na última live, né? A produtividade no Brasil é baixa, né? E no segmento também é baixa, né? Na Europa é 3 vezes maior do que o nosso aqui no Brasil, né? Então, a primeira coisa, eliminar desperdícios para que eu aumente a minha produtividade. E o segundo motivo, é lógico, buscar resultados, isso fique inerente aos processos. Eu sempre tem que buscar eliminar os desperdícios, é que nem o custo, sempre tem que cortar custos. Então, o Lean Manufacturing, ele identificou e mapeou 8 desperdícios, e não especificamente esses desperdícios são só dos restaurantes. Todos os processos, numa fábrica, num escritório, vão ter esses 8 desperdícios, mais uns ou menos outros. E quais são? A superprodução, a espera, o transporte, o superprocessamento, os defeitos, o movimento e o talento. Não escapei nenhum? Vamos de novo. Superprodução, espera, transporte, superprocessamento, defeito, movimento, talento e defeitos. Então, são esses 8 defeitos que nós trabalhamos dentro dos restaurantes para eliminar eles. E a gente vai estar falando aqui, alguns podem ter alguns conceitos um pouco diferentes, né, desses 8 desperdícios, mas existem esses desperdícios nos processos. Vamos, então, discorrer sobre cada um deles
para conceituar e saber como cuidar dentro dos processos dos restaurantes, né, cuidar disso e transformar isso em resultado e não em prejuízo. Vamos então ao primeiro que você comentou, Clóvis, que é o de superprodução. Conta ali para nós do que se trata. Bom, superprodução, né? Ele tem um pouco já autoexplicativo. Eu estar produzindo algo a mais, né? Eu estar produzindo uma padaria, eu estar produzindo muito mais pãezinhos que eu vou vender. No restaurante, eu estar produzindo muito mais refeições do que eu vou servir. Então, eu tenho que ter um processo muito controlado, eu tenho que ter um planejamento, né? Um planejamento de produção. Nos restaurantes, primeiro você tem que saber, né, dentro do contrato, quanto número de efetivos que você vai servir no dia, no almoço, no jantar, na ceia, né? E aí, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o seu planejamento do cardápio, respeitando esse número de efetivos, e a gente sugere que se use uma ferramenta que chama-se um mapa de produção. O que esse mapa de produção faz? Ele define o que, quando, onde, quanto e quem vai produzir a refeição, os pãezinhos, de certa forma que eu faça uma forma cadenciada e eu possa estar acompanhando a minha produção conforme vai sendo o consumo. A gente não pode, isso geralmente nos restaurantes corporativos, né, Cine? A gente sempre indica, você produza 70% do seu atendimento. E é justamente para isso, para você não produzir a mais. Então, você produza 70% do que você precisa, atendimento, almoço, e depois você vai cadenciando em sintonia com esse mapa de produção. Isso é um exemplo, né, de superprodução. A gente poderia falar também alguma coisa similar, se eu comprar muito, né, eu estou super abastecendo o meu estoque, mas a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Então, a superprodução, porque refeição, se eu produzir mais, eu vou ter que jogar fora. Se bem que vamos só fazer um parênteses, que agora saiu uma nova determinação, uma nova lei, né, que foi sancionada pelo presidente Bolsonaro, sobre as doações das sobras das refeições. Mas isso é meio complexo, né? Mas, resumidamente, é isso. Vamos produzir aquilo que for necessário. Uhum. Eu faço um comentário, Clóvis, se no restaurante corporativo a importância da comunicação entre o corporativo de alimentação que está lá e a empresa em si. Porque muitas vezes uma equipe grande sai para fazer treinamento fora, fica um dia ou dois, ou mesmo numa refeição apenas, ou um grupo sai de férias. A importância dessa comunicação para não ter uma superprodução que causa desperdício. No restaurante corporativo, eles chamam esse desperdício também de sobras de Cuba. E tudo que vai para o buffet e sobra, literalmente é descartado ali mesmo. Mesmo tendo essa lei agora, mas tem ainda que ter alguns cuidados, ele já sai da Cuba dentro do restaurante, nas caixas de descarte, que vão para a câmara fria para depois ir para o lixo orgânico ou um outro processo interno. Né? Então, não existe aproveitamento porque o risco é muito grande em função das toxinfecções e também porque há uma perda de produtividade em pegando esse alimento, retirando da cuba, guardando, embalando, depois no outro dia com todo cuidado para reaquecer e correndo risco de toxinfecção. Então, é um custo que não se paga, né, o reaproveitamento. E já nós medimos várias vezes. Então, tudo é descartado. Então, a importância, né, Clóvis, de medir esse processo e produzir tanto quanto for consumido, né? Você tocou num ponto bastante importante e bem relevante, né? Qualquer ação, qualquer processo que você vai fazer de melhoria, de produtividade, você tem que envolver a maior parte das pessoas possíveis, né? Então, você comentou bem que a comunicação do cliente para o restaurante é fundamental. Isso é mais, acontece, isso que você comentou, mais normal do que a gente imagina, né? Ou tem que dar uma manutenção numa máquina
e aí o restaurante que fica com essa responsabilidade. Ele até não faz a superprodução, mas devido a uma falta de comunicação, acaba gerando esse desperdício que você bem colocou. E que você falou, sobrou, é dinheiro jogado fora. Bem... Né? Totalmente, né? E aí a gente sabe que as margens são apertadas, então é super importante constantemente buscar evitar esse desperdício da superprodução. Importante reforçar também, né, Silvio? Eu consegui reduzir. É constante essa busca de eliminação do desperdício, desses 8 desperdícios, ela é perene. Todo dia eu tenho que acordar e chegar no restaurante, como é que eu vou eliminar algum desperdício? É constante. Antes de emendar a próxima pergunta, eu faço mais um comentário, né? O restaurante corporativo, ele pesa literalmente cada item do cardápio, lá das cubas que sobrou, mesmo que vai ser descartado, para saber dimensionar isso, né? A gente vê muito pouco o restaurante comercial fazer isso. Então, é uma atenção que o restaurante comercial tem que fazer. O restaurante comercial, eles cobram um preço mais elevado, mas está embutido um desperdício que é desnecessário ali, né? Então, eu já emendo agora a próxima pergunta, que é o desperdício de espera. Contextualiza para nós ali esse tipo de desperdício, Clóvis. Bom, vamos falar um exemplo clássico, que é a parada de fila, né, dentro de um restaurante. Então, você imagina que eu sou lá o cliente e por uma série de motivos que a gente sabe que pode acontecer, ou o repositor que não está atento, ou da cozinha, ou não seguir o mapa de produção, ou deu uma quebra de equipamento, o cliente parado. Isso é um exemplo. O cliente parado na espera para a reposição. A gente cronometrou e o tempo aceitável de fila é entre 3 a 5 minutos. O que eu digo? A partir do momento que eu entrei no restaurante, sou o fim da fila, eu tenho entre 3 a 5 minutos para estar saindo da minha rampa de atendimento. Tudo que for acima disso é tempo de espera, né? Então, não só quando uma fila está parada, mas se ela está lenta, né? Eu estou perdendo tempo. Então, eu, cliente, estou perdendo tempo. E tempo é dinheiro, né? Eu vou ficar 10, 15, 20 minutos a mais. Se você cronometrar e você valorizar esses 10, 15 minutos, num restaurante que serve 5.000 refeições, você imagina o quanto de desperdício que é essa parada e espera. Então, a gente tem que trabalhar também como que a gente trabalha isso. Que elimina o tempo de espera. Primeiro, de novo, mapa de produção. Segundo, a produção tem que ser puxada, ou seja, quem está no salão tem que falar lá, porque a fila está grande e está tendo um volume grande. Tem que ter alguém monitorando e coordenando o repositor para que ele abasteça as linhas constantemente. Até outro dia eu postei no LinkedIn uma boa prática que o restaurante da Vale fez, que é sinalizar por vermelho quando está acabando a GN de proteína. Então, a melhoria é contínua. Você vê, as ideias são constantes. Então, a gente precisa disso. A gente não pode ficar parado sem fazer nada. Então, esse tempo de espera. E tem o tempo da cozinha. Eu tenho um processo na cozinha de montagem, né? Se eu ficar esperando por algum motivo, o pessoal da higienização da salada não fez a higienização no tempo certo, a minha saladeira vai ter que esperar o tempo da higienização para poder fazer o processo. Então, esse é o tempo de espera, que eu também desperdício. Antes de eu comentar e fazer a próxima pergunta, bem-vinda a Bianca, está aí conosco também, a Bianca Lazares, lá de Joinville, né? E é extremamente, assim, desagradável você estar numa fila, querendo servir a preparação que você quer e gosta, ou você tranca a fila, ou você não consome aquele produto, e quando ele chega, quem gostaria já consumiu, já pegou outro produto, isso gera um desperdício. Mas vamos para um outro desperdício que você citou ali, que é o desperdício de transporte. Clóvis, fala para nós sobre esse desperdício. Bom, o transporte aí eu vou dar 2 exemplos. Um clássico é eu ter um salão grande, não é? E eu não tenho um pastrue, uma estufa próximo à minha rampa de atendimento.
Isso me obriga ao que eu vou ter que transportar por maior percurso a GN. Estou considerando que com carrinho. Então, eu estou perdendo esse tempo de transporte, né? Ou seja, se eu estiver mais próximo, um pass-through ou uma estufa da minha linha de atendimento, eu vou ter um transporte pequeno. Então, eu não vou ter esse desperdício desse transporte desnecessário. Um outro exemplo clássico é eu contratar colaboradores que moram a quilômetros e quilômetros do trabalho. O colaborador vai estar perdendo desperdício. Isso é importante também. O desperdício não precisa estar somente dentro do restaurante. Um colaborador que demora 1 a 2 horas de transporte para se deslocar da casa dele até o restaurante, o local de trabalho, é um desperdício também. Por isso que eu sempre comento que a área de recursos humanos precisa trabalhar para identificar a proximidade do colaborador com o restaurante, para que esse colaborador não perca essas 2 horas, porque ele já vai chegar cansado, é um desperdício, ele já vai chegar desmotivado, pode ser que aconteça alguma coisa nesse transporte. Então, esses são 2 exemplos de desperdício de transporte. Uhum. Eu cito também, Clóvis, essa necessidade da demanda de ter bancadas próximas, o carrinho, o rack, para esse transporte, até para evitar, né, algum acidente, a ergonomia do próprio funcionário, né, que ele adoece por conta disso, de carregar nos braços, não usar um carrinho ou um rack para isso. Além de adoecer, ele pode ele diminui a produtividade dele, ele pode perder algum produto em função disso. Aí eu faço um parênteses de uma missão que nós fizemos para a Alemanha, mas especificamente em Munique, e a gente visitou algum serviço, entre eles de alimentação, né? No caso, uma padaria e um restaurante de uma escola, né? Em nenhum momento nós enxergamos alguém carregar alguma coisa na mão ou no braço. Seja prato, talher, tudo era carrinho, tudo era base e tudo próximo. Então, se perde muito tempo em transportando, se corre risco tanto de contaminação quanto de ergonomia e de produtividade também. Então, isso é muito importante, né, Clóvis? Não, você tirou da minha boca o que eu ia falar. É mais comum, infelizmente, você ver aquele repositor ir lá no pass-through, abrir com o braço o pass-through, pegar a GN pesada, fechar com o pé o pass-through, né? E carregar aquele pass-through de feijão líquido, pior ainda, quente, está brigando ali com o cliente, com risco de cair, perdendo tempo, né? Porque ele vai ter que andar muito mais devagar, vai ter uma perda de ergonomia. Então, é perfeito isso. A primeira coisa que a gente bate quando vai em projetos de produtividade é usar os equipamentos, os acessórios corretos. Porque às vezes as pessoas acham, né? Desperdício é só cortar custo, é só... Não, desperdício é você fazer também um colaborador trabalhar da forma incorreta. 1 hora você vai ter a falta desse colaborador por algum motivo. Então isso é um desperdício também, você colocou bem colocado. Dou mais um exemplo antes de emendar o próximo desperdício. Teve uma pousada que a gente fez toda a implementação da gestão do restaurante, troca de equipamentos, e a gente providenciou 2 carrinhos. Então, tudo para transportar da cozinha até o restaurante, até o salão, que era bem próximo, tudo no carrinho para o café da manhã, para transportar, para recolher, tanto os produtos já cortados e processados para o café da manhã, quanto os utensílios. Se trabalhou com 2 colaboradores a menos a temporada passada, então esse é muito importante, Clóvis. Mas vamos para um outro desperdício que tem um nome enorme, que é superprocessamento. Pelo tamanho da palavra, o desperdício pode ser grande também. Então, aí o que acontece, né? A gente tem que definir as nossas tecnologias, os nossos equipamentos, conforme a necessidade do restaurante, conforme a volumetria dos restaurantes. Hoje em dia, é muito comum você entrar naquelas cozinhas super enormes, que elas foram concebidas há muitos anos atrás, super enormes, com vários fornos, várias caldeiras, e o volume de refeições diminuiu muito. E aí você fica com esse super poder de processamento,
sendo que você podia ter uma coisa muito mais simples. Então, assim, você precisa adequar a necessidade de equipamentos mediante a sua necessidade da demanda da oferta. Isso é um desperdício. Você vai ver que tem tempo de treinamento em equipamentos mais complexos, de mudança, né, que a gente chama de setups de equipamentos. Então, às vezes as pessoas falam, é bonito ter um forno combinado, mas você tem 50 refeições, espera aí, de repente essa tecnologia vai atrapalhar, né? Se você tiver só um fogãozinho, de repente para 30, 40 refeições, é o suficiente. Então, adequação, nós comentamos na live anterior que a gente falou sobre inovação e tecnologia, mas justamente que ela vem agregar de acordo com a capacidade. Mas vamos tratar de um outro desperdício que você comentou lá naquela lista inicial, que é o desperdício de estoque. Contextualiza para nós, Clóvis. Antes de falar de estoque, só para fechar essa parte do superprocessamento que me veio aqui agora. Por isso a importância dessa lei de ter profissionais corretos para fazer dimensionamento, para fazer um layout, para definir sistemas, processos, e às vezes, né, não é nem má fé, nem, né, as pessoas estimam equipamentos muito. Então é importante as concessionárias terem profissionais, ou terem parceiros, ou prestadores de serviço, para definirem exatamente o que é necessário, né, a realidade se adequar. Bom, estoque. Estoque, na verdade, é o que a gente chama de capital de giro, né? O dinheiro da empresa está parado lá no estoque. Então, é muito importante, esse processo envolve várias áreas. Envolve a área do planejamento de cardápio, envolve a área de compras, envolve o cliente e envolve o próprio restaurante. Então, eu tenho que trabalhar o mais próximo possível, que a gente chama do just in time, ou seja, eu tenho que ter no estoque, no máximo, 2, 3 dias de insumos para a produção. Né? Por isso que a gente tem que falar, quantos é o teu giro de estoque? É claro, não só esse desperdício, né, mas todos os outros que a gente já falou e vai falar, tem que ser definido, analisado caso a caso. Né? Pode ser que, por algum motivo, um restaurante que fica lá em Porto Trombetas, vou dar um exemplo, né, que tem lá, precisa de um estoque de 15, 20 dias, porque só para o barco chegar lá é 10 dias de Rio Amazonas. Mas aqui nos grandes centros é 2, 3 dias. Então você tem que dimensionar corretamente o seu estoque, né, para que você não tenha teu capital de giro, teu dinheiro parado. Dinheiro parado é desperdício. Com certeza, produto demais na prateleira é dinheiro parado na prateleira. E eu costumo dizer que quando a gente compra demais e fica estocado, o teu fornecedor faz do estoque dele pago o teu estoque. Ele gira com dinheiro e você fica com o produto parado. E eu trabalho também pela Nutri Consulting, o Clóvis, com auditoria e consultoria. Nas auditorias, dificilmente, principalmente em restaurante comercial, não foi encontrado produto vencido ou pacote estourado porque comprou demais, não usou, mexeu, remexeu. Então, o desperdício é grande quanto a isso se a gente não tomar esses cuidados, né, Clóvis? Não, perfeito. O PVPS tem que ser, né, muito bem controlado. Você tem aquelas dicasinhas, né? O item que vai vencer daqui 2, 3 dias, põe numa prateleira mais próxima, não é? E você tem para ter esse controle. E outra coisa relacionada a estoque, é só para falar, às vezes o pessoal põe um estoque, e aí está relacionado um pouco a movimento, né, a transporte, põe o estoque lá no primeiro andar, lá na garagem, ou a 200 metros da cozinha. Por isso, de novo, isso reforça a importância de quando vai fazer um layout de um restaurante, você tem que pensar em tudo. O estoque tem que estar o mais próximo possível da cozinha, para que você também não perca esse tempo de transporte ou de movimentação. Mas o que você colocou também, o PVPS, né? Você não perder estoque porque você está super abastecido e acaba... Ou então, não é nem questão de perda, né? Você acaba... Estou com tanto estoque, eu vou melhorar o meu cardápio para o meu cliente, só que o cliente não vai remunerar por isso, né? Aí você altera a tua receita para usar o produto a mais e não estava contextualizado no teu custo, né?
Exatamente. Então, quero dar as boas-vindas à Rose Duarte, que está aqui conosco também, né? Bem-vinda, né? E depois a gente divulga mais a nossa live. Você falou lá também do... Fala. Então, só falar mais uma coisa, acho que é importante a gente falar sobre estoque também, que a gente procura trabalhar. É o dimensionamento das embalagens, não é, Cidei? Unidades pequenas tem que ter embalagens pequenas, porque senão vai acontecer, você vai abrir um saco de arroz de 20 quilos, esses grandes, de 100 quilos, e vai usar 1, 2 quilos de arroz, vai dar problema. Ou essas embalagens de linguiça, né, de 20 quilos e usa 2 quilos no dia, ou vai estragar, ou você vai acabar pondo no cardápio. Embalagem adequada ao teu consumo. Se você compra uma lata de molho de tomate de 3 quilos e pouco, mas teu consumo é lá 200 gramas, isso vai estragar ou você vai acabar usando em excesso e teu custo estoura também, né, Clóvis? Sim, sim. E você falou uma coisa muito importante ali da infraestrutura, né? Adequar essa infraestrutura. Chame um profissional adequado. Eu costumo, quando a gente trabalha com consultoria e auditoria e que tem que mexer na estrutura, eu sempre chamo alguém que tem uma expertise melhor quanto a isso. Aí a gente tem na nossa lista, se é medir processo, tem o Clóvis. Se é para infraestrutura, a gente tem a Carla Peters, que é da Peters Cozinha Industrial, que faz um trabalho maravilhoso. E ela mandou um WhatsApp antes, assim, ó, me perdoe que eu não vou poder estar ali, eu tenho um outro compromisso, mas depois eu quero ouvi-los também. Mas, contextualizado isso, vamos a um outro tipo de desperdício, que é o desperdício, se não me engano, que vem agora de movimento, Clóvis, é isso? Sim, esse é um dos nossos expertise, né? Tempos e movimentos. Você tem que pensar que qualquer movimento que eu faça desnecessariamente, e movimento não é só um movimento, né, de virar para o lado. Pegar um exemplo clássico, né? Numa cozinha. Você tem o paneleiro, não é? Depois que o pessoal do paneleiro faz a higienização das panelas, eles têm lá nas prateleiras. Às vezes esse paneleiro está a 20, 30 metros da cozinha. Aí o que acontece? Bom, o cozinheiro vai começar a fazer a refeição. Ele vai lá, vai andar 20, 30 metros para pegar a panela. Aí ele volta, aí ele lembrou que ele esqueceu a tampa da panela. Aí ele vai andar mais 20, 30 metros, pega a tampa da panela. Aí ele lembrou que ele esqueceu a escumadeira. Ele volta mais 20, 30 metros. Eu gosto de enfatizar isso. Parece até que é brincadeira, mas não é brincadeira, gente. É uma pura realidade. A gente chegou a medir, né, já que a gente cronometra tudo, que um cozinheiro ele pode andar de 2 a 3 quilômetros para fazer uma refeição, justamente por causa dos movimentos. Então, o que você tem que fazer? O conceito do Lean Manufacturing. Tudo tem que estar ao alcance da mão, tudo tem que estar muito próximo. Então, pega uma prateleira, coloca mais próximo, coloca dentro da cozinha, onde você coloca todos os seus utensílios que você vai usar na cozinha, todas as panelas, todas as GNs, todas as tampas. Dessa forma, ele vai se perder menos tempo, ele não vai ter esse desperdício de movimento. Vocês estão entendendo, né, Silvio? Aqui nós não estamos falando, quando a gente fala do nosso projeto de produtividade, nós não queremos que o colaborador trabalhe mais do que as 8 horas. Nós queremos que ele trabalhe as 8 horas de forma mais produtiva, sem desperdício. Então, você imagina, esse cozinheiro, que ele tem que andar toda hora 20, 30 metros, ele vai chegar no tempo das 8 horas, ele vai perder pelo menos uns 30, 40 minutos só no deslocamento. Se ele tiver uma panela, uma prateleira do lado do fogão, é claro, para analisar a cozinha. Por isso a importância de uma Carla Peters para definir o layout da cozinha, falar, aqui tem que ter uma prateleira para deixar os utensílios. Esses 30, 40 minutos, ele vai ser mais produtivo. Ele vai estar fazendo mais coisa, mais agregando e se cansando menos. Com certeza. Ele é um pouco similar ao desperdício de transporte, esse de movimento. E eu coloco uma coisa muito importante, você tem que planejar a sua atividade. Então, você vai planejar, vai fazer um cardápio, uma receita, né? Você já providencia todos os teus utensílios que vai utilizar, os teus ingredientes. É o que chama, monta a tua praça, o restaurante comercial fala. Faça o teu mise en place.
né? Aí você organiza sem ter esse desperdício de movimento, você vai chegar no final da tua jornada mais descansado, a tua produtividade é melhor também, né? Que use o tempo de caminhar lá para fazer o exercício, não dentro da sua atividade, não ficar quilometrando à toa, né? Como é que nós estamos com o tempo, Silei? Deixe-me ver aqui. Ó, faltam 20 minutos, tá? Não, então, cara, eu queria dar mais alguns pequenos exemplos dessa questão Bom. Do movimento. Tudo está atrelado. Não é só dos utensílios. O teu estoque, a gente tem que chamar, você tem que fazer a tua requisição diária. O que é? Tem uma prateleira com todos os insumos que você vai usar no almoço, está dentro da cozinha. Porque senão é a mesma coisa. O cozinheiro vai ter que andar mais 20, 30 metros para ir até o estoque, pegar o saco de arroz, voltar. Ou esqueci o óleo, vai e volta. Então, é tudo isso, né? O outro exemplo. Tem que estar tudo muito próximo, tudo muito fácil de pegar. Que fique claro que não se tem o estoque na cozinha. É o estoque mínimo de uso daquele cardápio, né, Clóvis? É o que a gente chama de estoque intermediário, né? Que é o SPIN, é o estoque do dia, é a requisição diária, né? Então eu pego lá, deixo aqui, pronto, eu não tenho que mais me deslocar para ir buscar um insumo que eu tenho esquecido. Bom, já tratamos de vários desperdícios. Deixa eu listar aqui: superprodução, de movimento, de espera, de transporte, de superprocessamento, de estoque. Agora vamos ao defeito. Não, defeito não. Ao desperdício por defeito. Clóvis, fala ali para nós. Bom, aí também, você vê que eles são bem fáceis de fazer o relacionamento. O que é o defeito? Aí, aquilo não sei se alguém já viu, eu já vi várias vezes, o cozinheiro que ainda usa chapa e não forno combinado, quando ele vai fazer lá os bifes dele, ele faz aquele vulcão de bife, sabe? Ele não põe na chapa de forma homogênea. Então, um vai sair com um tipo de mal passado, outro bem passado. O cozinheiro que vai cortar o seu frango, corta um com 50 gramas, outro com 80 gramas. Eu vou fazer uma cocção, por algum motivo, eu não faço a cocção correta. Então, é tudo aquilo que eu faço de uma forma errada. Mas não é só porque eu faço de uma forma errada. Eu posso estar usando um equipamento de uma forma errada. Não adianta eu ter um forno combinado se eu não treinar meu colaborador, se eu não tiver todos os meus acessórios corretos, com as suas variedades e quantidades, se eu não tiver um pré-preparo. Então, essa questão de defeitos, ela pode ter muitas origens, mas o efeito dela é cruel. É simplesmente o meu cliente não querer consumir aquela minha refeição. Tu sabe, Clóvis, que teve numa live conversando com uma nutricionista que é consultora também e que ela demonstrou também essa preocupação. No sentido lá não foi desperdício porque o contexto era outro, né? Tipo assim, aquela pessoa que sai para consumir algo, né? E chega lá, ela quer consumir aquele encantamento que ela encontrou na vez anterior. Aquele prato bonito, gostoso, aquela consistência, aquela apresentação, e não é mais o mesmo. Não volta mais. Né? E às vezes, como você falou ali de algumas preparações, né, que realizar de forma errônea acaba desperdiçando, né? Isso gera um custo que defeito mesmo. Isso custa caro, né, Clóvis? Não, tem duas consequências, né? Tem a perda, o custo e a satisfação, a credibilidade perante o cliente, né? Então, essa questão de padronização, né, que você falou hoje, isso você vê muito nos painéis de satisfação, onde aqueles que têm um caderninho. Pô, porque o almoço, o meu jantar não é o mesmo sabor do almoço. O meu bife de ontem está diferente, o de hoje está diferente do de ontem. Então, isso vem a reforçar o conceito, né, da cozinha 4.0. Quando você começa a colocar tecnologia, fornos, vamos falar, coloca um forno, e você coloca a receita da preparação no forno, você já começa a cortar particularidades do cozinheiro, porque a receita está ali. O tempo de cocção, o tempo de preparo está ali. Quando você coloca
sistemas como o da Unexo, para medir as temperaturas e garantir que a temperatura na produção e que no atendimento e no armazenamento esteja correto. Então, os sistemas, as tecnologias, elas vêm a ajudar e muito nessa questão de defeitos. E aí, na outra live que a gente falou, mas é caro colocar tecnologia. Aqui já dá uma justificativa. Eu vou eliminar os defeitos. Né? Se eu investir em tecnologia, se eu investir em sistemas, eu vou eliminar defeitos e aí eu não vou ter mais essa perda, esse desperdício. A gente tira do desperdício o recurso que a gente quer para as tecnologias. Né? E eu coloco uma outra coisa também no desperdício ali, que pode ser encaixar no defeito, que é o desperdício de produção dentro do restaurante corporativo de produção. É aquele processamento que eu fiz do descasque, tirei uma casca grossa, aquele tipo de corte que eu quero deixar mais torneadinho, daí eu vou tirando pedaço, e esse pedaço eu não tenho uma ficha técnica para aproveitar, vai para o lixo. Quando eu não tenho uma tecnologia, um forno combinado, que eu já produzo dentro da própria cuba que vai para o buffet, eu uso panela, grande parte, às vezes parte da produção fica adensada na panela, vai para o lixo. Tudo é desperdício, né, Clóvis? Sim, tudo. E aí é pior ainda, né? Por isso que também estão se falando no quê? Na famosa cozinha central, e aí as cozinhas, os restaurantes fazem só a finalização. Então, quando você consegue padronizar, massificar a produção numa cozinha central, onde você vai usar tecnologia e processo, e vai para uma cozinha só de finalização, esse tipo de desperdício de defeito tende a minimizar. Mas, de novo, né? A busca por eliminar desperdícios é contínua. Né? Nós estamos falando aqui de alguns exemplos. Né? Podemos falar em desperdício do horte processado. Quando eu compro o horte in natura, não é? O que vai acontecer? Eu vou perder o talo, eu vou perder folhas, eu vou perder uma série de coisas. E a gente sabe hoje que, às vezes, no talo, na casca, você tem o sabor nutricional está maior. Então, a gente podia ficar aqui passando em todas as áreas do restaurante, né? Não só na cozinha, mas desde o recebimento até o descarte, e achando desperdícios, Antes de entrar para o outro desperdício, eu costumo colocar o restaurante corporativo não tem saída, ele tem que cuidar do desperdício milímetro a milímetro, porque o custo dele, o valor de venda dessa refeição, ele é muito apertado. O restaurante comercial acaba calcando no preço do cardápio e às vezes ele acaba perdendo o cliente também. Mas bora emendar o outro desperdício que tem um nome pomposo, desperdício de talento, que de pomposo e glamuroso não tem nada. É desperdício e tem que ser tratado com toda a força, quer dizer, com todas as ferramentas necessárias. Conta ali para nós, Clóvis. Isso aí é o que eu tento e estou tentando incutir nos clientes que eu vou. Acho que todo colaborador tem que ter o sentimento de dono. Né? Por quê? O colaborador ele tem que sentir, ele tem que saber que ele faz parte do problema e ele faz a parte da solução também. Então, as empresas precisam começar a rever, né? Falamos, acho que na última live, como contratar, quem contratar, treinar, valorizar os talentos, né? Não achar que eu vou comprar uma tecnologia, eu vou instalar um sistema e simplesmente sem treinamento o meu colaborador vai começar a operar. Não. E a gente tem que valorizar os talentos, porque tem muito talento. Tem aquele cozinheiro, né? Que tem conhecimento, que tem a cultura da empresa, tem o sentimento de dono. Quando eu falo sentimento de dono, o que eu quero falar? Ele tem que se incomodar com uma folha de uma verdura que caiu, vai ser jogada fora, com uma GM que foi produzida e não foi consumida. Então, é esse tipo de talento que nós temos que ter. E se eu não tenho esse talento, eu vou estar gerando desperdícios. Por quê? Né? Tudo que nós falamos não é nada robotizado, né? Não na época dos Jetsons ainda, né? Que aperta o botão e sai. É tudo feito por pessoas.
Então, se essas pessoas todas não tiverem incutidas, não tiverem com o talento, com a cultura, com o comprometimento, eu não vou conseguir resolver nenhum desperdício. Então, o nosso colaborador é o nosso maior segredo, né? O nosso maior valor dentro do restaurante. Bem isso. Antes de comentar e fazer outra pergunta, dar um andamento, quero dar boas-vindas à Linara Campos. A Linara Campos é nutricionista e uma que faz uso do aplicativo da Onex desde o início. Obrigada, Linara, por estar conosco ali. Você falou lá sentido de dono. Eu coloco isso como engajamento desse colaborador. E na live da semana passada, nós tivemos a oportunidade de conversar com a Maria Rossi, que fez um TCC de mestrado, justamente entrevistando vários colaboradores em várias empresas de alimentação, né, e chegou em alguns termos de quanto ineficiente às vezes é o treinar, né, num termo que se chama viés otimista, que é aquele colaborador que você treina, ele não ouve, não entende, né, porque ele acha que nada vai acontecer com ele, desperdício não acontece com ele, toxinfecção não acontece com ele, e não entra. E tem um outro dado que ela apresentou também, que é o tal do presenteísmo, que no exterior é muito trabalhado, e no Brasil recém estão vendo isso, que aquele colaborador, aquele funcionário, né, que está de corpo presente, mas não engaja com a equipe, não se sente dono, né? Aí você coloca sempre uma coisa, um termo, que é essa melhor seleção necessária em função dos tempos de agora, né, Clóvis? Sim, sem dúvida. Eu aprendi uma coisa quando eu entrei no segmento, foi, né, com o Daniel Mendes. O Daniel Mendes, né, que é um grande empreendedor, e ele sempre defendeu que a gente tem que trabalhar com os melhores colaboradores e temos que reconhecer os melhores colaboradores. E o nosso projeto lá deu muito sucesso por causa disso. Todos os ganhos também que o projeto trouxe, porque a gente conseguiu fazer uma série de ganhos financeiros, ele fez questão de separar uma parte para os talentos, para aqueles colaboradores que realmente compraram a ideia e entenderam do processo. Acho que isso é muito importante, o reconhecimento. Não é só, né? E às vezes não precisa ser nem tão financeiro, às vezes um elogio, um diplominha, muito bem, uma palavra do presidente. É muito importante o reconhecimento. Porque, de novo, se a gente não trouxer essa equipe, esses talentos para junto, a gente não vai conseguir fazer nada. Ah, com certeza. E esse reconhecimento é muito importante. Quero agradecer a Linara aqui, que está agradecendo pela confiança depositada nela e falou que os assuntos abordados são fundamentais e necessários, né? Uma coisa que eu coloco, essa atenção nas contratações e tudo, e esse cuidado com os desperdícios, a Ana Paula também entrou aqui. Obrigada, Ana Paula. O americano, Clóvis, costuma dizer que o brasileiro é muito rico, porque o lixo dele é muito rico. Eu costumo dizer que o brasileiro é muito pobre, porque ele põe muita coisa no lixo. Eu entendo dessa forma, Clóvis. Não, é verdade, né? Nós estava vendo umas estatísticas levantadas, mais de 50% do que a gente produz, de alguma forma, é desperdiçado. Eu acho que até um pouco mais do que isso, né? Então, a gente tem que ter de novo, né? Todo mundo tem que sentir um pouquinho de responsável pelo seu processo. Ah, não, meu processo, eu vou pegar ela para frente e eu fiz a minha parte. Não, acho que, de novo, você usou um termo que eu adorei sempre, o ecossistema, né? Todos nós temos que sentirmos responsáveis e pertencentes a esse ecossistema. Esse ecossistema eu aprendi muito com a startup Onexon, né, por viver dentro de incubadora. Então, assim, a gente não precisa ser expert em tudo. Tem outras pessoas à nossa volta que têm essa expertise e a gente pode contar com isso e soma, a gente aprende muito mais. Bem-vinda, Eliana Sem Fronteiras, lá da Posada Estaleiro Village, que é uma maravilha, né? Clóvis, a gente está chegando ao final dessa live, né? Eu queria te agradecer muito por essa nova oportunidade que passou voando, né? E deixa mais comentários, uma mensagem final ali para nós, então. Bom, eu quero que eu passe a mensagem desses 8 desperdícios. Pode ser
que quando você, nutricionista ou gestor, não vai achar esses 8 desperdícios dentro do seu restaurante, do seu negócio. Mas eu não tenho dúvida alguma que 1 ou 2 você vai achar. E quando você achar, você vai se sentir tão, puxa, é bacana, você vai se sentir puxado, animado, a estar buscando sempre mais, sempre economia, sempre, de novo, né? Eu não sei se foi ele que inventou, mas o Mendes sempre falava assim, que custos e cabelo você tem que cortar todo dia, porque todo dia cresce, né? E unha, todo dia cresce, então você tem que estar cortando sempre, né? Você tem que, a melhoria é contínua. Então, assim, faça um exercício, e com certeza absoluta, um desses 8 desperdícios vocês vão conseguir identificar. E vamos transformar desperdício em resultado, né? Que esse fique dentro do bolso, né? Para gerar, né? Nova movimentação dentro dos restaurantes, novas aquisições e o reconhecimento da equipe. Clóvis, mais uma vez, muito obrigada, né? Vamos dizer aos nossos participantes aqui, quem não teve oportunidade de estar aqui, o vídeo vai ficar no Instagram e depois o nosso marketing passa ele lá para o YouTube e vai ficar à mão para todos. Então, agradecer a todos que estiveram conosco hoje, né? Agradecer ao Clóvis por mais essa oportunidade e dizer assim, ó, até o próximo momento, então. O Nexo agradece e Food Service Brasil, né? Agradece também, né, Clóvis? Opa, obrigado, gente. Boa noite, se cuide. Até! Tchau.